Salve povo da Umbanda, os praticantes, os não praticantes, os admiradores dessa religião, dessa doutrina que tem fundamento, e é por causa desse fundamento que a gente está aqui com vocês hoje. E não estamos num dia que pra gente não é um dia comum, né? Não. É um dia que a gente esperou muito, de uma Esperou expectativa. muito. Expectativa. E queremos apresentar para vocês a nossa querida amiga, a Carlinha. Vamos chamar ela de Carlinha. Carlinha. Porque é assim que a gente chama, é assim que a gente traz ela no nosso coração. Por que essa abertura é tão carinhosa? A Carlinha, ela é responsável por muitas das orientações que nós recebemos tanto lá no canal Curiosos S.A. quanto aqui no canal da Umbanda Sagrada. Questão de proteção, orientação e até uns puxões de orelha, né? Que são necessários. Hoje vocês podem perceber que a gente está um pouco diferente, temos aqui 3 velas na mesa. Não é à toa. Carlinha, para que eu não me atrapalhe e não fale nada de errado, explica pra gente o porquê que hoje tudo começou um pouco diferente do que o de costume. Fala, queridos irmãos que acompanham o canal da Umbanda Sagrada. É com muita alegria e muita satisfação que venho até a presença de vocês nesse instante. Nesse canal que vai levar para vocês muitas informações, que eu tenho certeza que vai chegar aí como uma fonte de esclarecimento, de sabedoria, de entendimento para muitos. Percebemos nesses momentos da pandemia, principalmente, a busca das pessoas pelo entendimento nesse campo da espiritualidade, né? Cada vez mais a necessidade das pessoas entenderem o que realmente vem a ser a espiritualidade, o que realmente vem a ser a Umbanda, o que tem tudo em volta disso, o que significa cada coisa, por exemplo, a vela, o que significa uma vela, uma chama de vela, entre outras coisas. Muita alegria que eu estou com os meninos aqui, realmente, né? A gente faz o nosso papel na evolução. Eu sou muito grata a eles, porque quando nós ajudamos alguém, aconselhamos alguém, cuidamos de alguém, na verdade a evolução é mais nossa do que deles mesmos, porque isso é uma permissão. Não é assim eu chegar e falar, vou cuidar do Jean e vou cuidar do Hélio. Na verdade, se eles não me derem essa permissão, eu não posso interferir no livre-arbítrio deles. Então, quando eles dão essa permissão para mim, a gente evolui como pessoa, mas principalmente evolui como espírito também, porque todos nós temos um plano evolutivo, né? Quando nós chegamos nesta Terra, nós já chegamos com um plano evolutivo, toda a nossa programação já está feita, nós já fizemos essa programação, né? Nós já temos esse conhecimento, a luz deu uma piscada, é normal, né? É normal por causa da energia que está aqui hoje, não é energia da casa que eu falo, tá, galera? Isso daí é realmente a energia da espiritualidade. Essas 3 velas aqui, cada uma representa um de nós. Nós pedimos bênção ao nosso anjo de guarda, nós pedimos bênção a toda a espiritualidade de luz, pedimos a proteção dos 4 cantos da casa, os guardiões, porque nós vamos entrar num tema bastante delicado. Muitas pessoas entendem esse tema aí como um tabu que não pode ser falado, quando na verdade deve ser falado, deve ser muito falado. Principalmente nos dias de hoje. Principalmente né? nos dias de hoje, que está uma coisa constante. É muito necessário que essa informação chegue a todos os lares. Porque muitas vezes acontece coisa dentro dos lares e as pessoas, por vergonha, por medo, por achar que a sociedade vai apontar, por preconceito, porque infelizmente tem sim os preconceituosos sobre isso. Então eles se calam e vivenciam aquilo sem saber para onde ir ou como ir. Ou quando muitas vezes pedem auxílio em algum lugar, são enganados. Infelizmente, vocês, meus irmãos, devem saber que nós temos aquelas pessoas que trabalham com seriedade e com respeito à espiritualidade, nós temos aqueles que trabalham apenas por luxúria e ganância. Então é um viés realmente entre a sabedoria e a ignorância. A partir do momento que você tem conhecimento e tem sabedoria, você consegue transmitir essa sua sabedoria às pessoas e você quebra esse viés da ignorância e você cria uma proteção, um escudo protetor contra isso. E aí vocês acabam salvando vidas, tá? O Jean tá meio
vazio, como ele falou, meio voando. Eu estou meio leve. Ele está meio leve. Bem leve. Porque antes de iniciarmos esse nosso bate-papo que nós vamos fazer, nós fizemos a nossa sustentação, pedimos a nossa bênção realmente, porque nós vamos falar com vocês com a nossa alma, com os nossos mentores, seremos instrumentos de palavras deles, que quem vai falar com vocês hoje é eles, através de nós. Porque nós, como médiuns, que todos somos médiuns, né? Segundo Chico Xavier fala, eu falo que fala, embora a matéria tenha descansado, o espírito não, e seus estudos ficaram aí para todos que queiram estudar e procurar. Temos mais de 100 tipos de mediunidade. Cada médium age de uma maneira, cada médium age de uma forma. Temos os médiuns videntes, né, os clarividentes, os audientes, os sensitivos, cada um no seu tempo, cada um aflora a sua maneira. Tem médiuns que já têm aí um desenvolvimento desde muito novos, crianças, já tem outros que encontram o seu caminho da mediunidade aí já mais velhos. O importante é que vocês entendam que não tenham ansiedade, não criem expectativa para que seja já agora, né? Porque o médium que tem essa ansiedade, essa expectativa, ele confunde muito. Quem trabalha no mundo da espiritualidade, ele sempre tem que pedir nas suas orações para que ele não se perca nem na vaidade mundana e nem na vaidade espiritual. Porque quando ele começa a sentir a energia dos seus mensageiros e começa a perceber que seus mensageiros estão ajudando as pessoas, ele se sente um autoempoderamento muito grande e ele acha que ele é até superior a Deus. Então, que seja importante que vocês entendam, se vocês estiverem no seu tempo de afloramento mediúnico, que não tenham ansiedade, que não se preocupem em já querer ouvir, ou já querer ver, ou já querer incorporar, cada um na sua maneira. Vão fazendo seus estudos, vão fazer sua preparação, porque tudo no tempo certo ela acontece. Porque nem sempre estamos preparados para receber essas informações. E alguns médios, às vezes, eles ficam tão ansiosos, por exemplo, por uma incorporação, né? Porque é muito bonito você ir num centro, você escutar o som da tabaca, a tabaca parece que ela tá batendo com o pulsar do seu coração, a perna vai acompanhando junto aquilo, é uma coisa fenomenal. Então você quer fazer parte daquilo, você fica, né? Porque todo médium novo é namoro novo, né? Ele fica naquela expectativa, aquela empolgação e tal. Aí ele tem a primeira sensação da incorporação, não precisa nem ser uma incorporação total, ele assusta. Ele assusta, ele fica terrivelmente com medo. Aí isso é um problema, porque aí é um trauma. Porque até ele trabalhar isso, quer dizer, atrasa mais ainda o seu desenvolvimento. Então, por isso que a gente fala, vamos devagar, vamos fazendo tudo com calma, que aí vocês vão conseguir entender realmente o tempo de vocês. Cada um tem seu tempo, ninguém é igual a ninguém. Que aí, quando chegar o tempo de vocês, vocês estão com sabedoria, preparo e força para poder cumprir a missão de vocês. Certo? E, só reforçando para vocês, quando vocês forem acender uma vela dentro da casa de vocês, algumas pessoas falam, não tem dessa de acender acima da cabeça, ou abaixo da cabeça, ou acender no chão. Algumas pessoas falam isso, né? Alguns terreiros, eles não têm essa coisa de acender acima da cabeça ou acender embaixo da cabeça. O importante é acender a vela e com a intenção que você deposita nela. Eu, particularmente, eu não acendo abaixo da mesa, mas isso é uma coisa de intuição do que me vem da minha orientação. Por isso que é importante que você esteja orientado e que você esteja acompanhado por uma pessoa que já tenha mais entendimento, um pai de santo, uma mãe de santo, ou um médium que já tenha um tempo aí de estudo e tenha a sabedoria de te orientar. Porque cada um tem a sua forma de condução de trabalhos, tá? Por que os centros falam assim, acenda acima da sua cabeça? Porque nós temos o nosso ori, né? Nós temos a nossa coroa, nosso anjo de guarda. Então nós falamos que é aqui, por isso que eu até recomendo que vocês não deixem que as pessoas coloquem a mão na cabeça de vocês, porque isso aqui é sagrado, tá? As lindas moças, escolham bem seus cabeleireiros e suas cabeleireiras, porque a mão é um transmissor de energia. E dependendo se a pessoa está muito tribulada, ela põe a mão na sua cabeça, ela passa tudo para você e enfraquece. Realmente existe sim, aí você tem que tomar um banho de limpeza, de coroa, tá?
Mas se vocês quiserem, o que vocês podem fazer? Acenda uma vela do anjo de guarda, né? Pega uma vela, uma vela branca. O que a gente recomenda? Põe em cima da geladeira. Por quê? Porque se essa vela cair, não tem risco de pegar fogo. Tem pessoas que costumam acender em cima do guarda-roupa. E aí ela sai. E aí bate um vento, alguma coisa, a vela cai, pega fogo. É madeira, né? É madeira. Mas a minha casa não tem vento, a casa fica toda fechada. Eu vou acender em cima do meu guarda-roupa porque não tem risco de cair. Se você estiver com alguma perturbação ou alguma visitinha na sua casa, ele não vai gostar da luz. Então ele vai derrubar a sua vela e vai queimar a sua casa. Muito bem. Compreendemos, né? É muito importante que vocês entendam isso. Nem todo mundo do outro lado quer luz. Né? Nem todo mundo do outro lado quer luz. Nem todo mundo. E a luz, ela incomoda. Ela incomoda muito. Então, quando vocês forem acender uma vela com anjo de guarda, qual a melhor forma? Acendam em cima de uma geladeira, que se cair não tem perigo, né? Eu já acendi em cima da pia. Você já acendeu em cima da pia? Isso. Assim, contando que seja um lugar que você não vai mexer. É um lugar que não vai mexer, ninguém vai passar, vai queimar ali, ninguém vai ver, porque é do lado de fora, né? Porque assim, se você acende num lugar que as pessoas estão manuseando, Não. a partir do momento que você colocou sua luz ali, deixa ela ficar ali até ela acabar. Não, ali eu coloco a hora que fecha ali, ninguém vai entrar mais. Eu só não coloco no chão. No chão eu não coloco, mas em um lugar meio alto assim, se eu tiver um lugar alto eu coloco. Por que que nós não temos o hábito de colocar no chão? Não sei. Porque normalmente quem trabalha na Umbanda, que já trabalha aí, que já fez algum trabalho na linha de Obaluayê, tem um grande respeito com as almas, né? E geralmente tem algumas coisas que vêm pelo chão, né? Obaluayê nós temos, só para vocês entenderem, Obaluayê cuida do que está acima da terra, nosso Senhor, e Omulu cuida do que está embaixo da terra, tudo bem? São os orixás, né? Da Calunga que é o cemitério, né? Então, o que acontece? Quem está embaixo da terra? Aqueles que já partiram, aqueles que já se foram. Então, quando a gente põe uma vela sobre o chão, você está iluminando aqueles que estão precisando de luz. Então, eles vão vir naquela luz. Então, se você acender uma vela no chão da sua casa, aqueles que estão passando em volta aqui da sua vizinhança, eles precisarem de luz, eles vão vir na sua casa. E eles vão ficar ali, porque eles estão pedindo ajuda. E se você não souber fazer essa limpeza, eles vão ficar ali. E se não souber ajudar... E se você não souber ajudar, eles vão ficar permanecendo ali. E essa troca de energia, ela acaba sendo negativa, então? Sim, no caso ela acaba sendo negativa. Por isso que eu não acendo vela no chão. Não acendo vela no chão de jeito nenhum. Tá? Por causa disso, porque senão o que acontece? Ah, mas você não sabe fazer limpeza? Você não tem quem faça a limpeza? Sim, mas são tantos irmãos que estão precisando de auxílio, tantos, que você imagina você dentro de um estádio com uma vela acesa no meio do campo do futebol e esse estádio lotado, que você não consegue nem respirar, tanto no gramado como nas arquibancadas. Sua casa vai ficar assim. E essas energias que estão lá, elas vão influenciar na saúde da sua família, vai influenciar no seu financeiro, vai influenciar nos relacionamentos, vai influenciar em tudo. Porque eles não entendem, muitas vezes essas pessoas que estão perdidas, eles não entendem o que eles estão fazendo ali. E aí tem os revoltados, tem os escravidadores, tem os vampiros, entendeu? Então são várias coisas que vêm. Suicidas, né? Tem os suicidas. Então o que acontece? Façam na vela, na mesa vocês sentados ou acima da geladeira, tá? Peguem uma vela branca, coloquem num prato, tá? Tem alguns outros rituais de anjo de guarda, mas esse eu vou fazer o mais simples para vocês. Se você em casa está se sentindo desmotivado, triste, cansado, é muita briga na casa, no serviço não está dando certo, os estudos não estão fluindo, eu não tenho concentração, vamos fazer uma novena para o anjo de guarda? Novena, 9 dias, todo dia no mesmo horário. Você acende uma vela branca no meio do prato, coloca um copinho de água do seu lado direito aqui. Você reza
3 Pai Nosso, 3 Ave Marias e uma oração do anjo de guarda. Intercala. Pai Nosso, uma Ave Maria, Pai Nosso, uma Ave Maria, Pai Nosso, uma Ave Maria e uma oração do anjo de guarda. Você agradece por tudo. Tristeza, raiva, enfermidade, tudo. Porque tudo que vem na nossa vida vem para nos evoluir. E depois disso, você vai fazer seus pedidos. Peçam coisas boas, limpem seus pensamentos, limpem seus corações, limpem as angústias. É você conversando com o seu anjo de guarda, é uma conexão. O elemento fogo aqui, que está sendo apresentado na vela, é uma conexão. Imagina você na porta com a chavezinha, você vai abrir essa porta para ver, conversar com o Pai. Então, a vela, ela é a tua porta e a chama da vela é a tua chavezinha que está sendo aberta. É uma conexão. Por que nós, na Umbanda, nós usamos muitos elementos? Os elementos, eles são usados para desfazer algum momento, fazer alguma magia, tá? E são elementos de conexão, porque quando a pessoa ela tá tão perturbada, ela tá tão, né, fora de si, quando ela acende uma vela, é uma coisa fantástica. Ela consegue se concentrar naquilo que ela está fazendo e ela consegue internalizar o que ela precisa. É uma coisa linda de se ver. Então façam isso nos seus lares, que vocês vão ver. Moro em 5 pessoas, como é que eu faço? Cada um acende a sua vela. Qual o melhor horário para acender a vela? 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, que é o horário de Nossa Senhora, ou 6 horas da tarde, né? 6 e 1, 6 horas, tá? 9 dias sem cessar. Acabou a vela, o que eu faço? A água você joga num vaso de planta ou num pé de árvore, sem espinho o vaso de planta, e a árvore também, que tem umas árvores que tem espinho. E a vela que sobrou, você raspa essa vela com uma espátula de plástico, tá? E você pode colocar lá fora no seu lixo, tá bom? Como que eu posso fazer isso? Cada 15 dias, se você estiver muito perturbado, uma vez por mês, tá bom? Porque a oração do anjo de guarda é sua proteção, é seu escudo, é sua luz. O anjo de guarda precisa de luz? O anjo de guarda, ele tem luz, ele é um ser evolutivo já, ele já tem muita luz. Quem precisa de luz somos nós. Somos nós que precisamos de luz. Por isso que nós estamos aqui evoluindo. Que o anjo de guarda, ele não pode interferir no seu livre-arbítrio. Ele pode lhe aconselhar, ele pode lhe acompanhar, ele pode mostrar. Mas é que nem nós com os pais, né? Quando nós somos jovens, o pai e a mãe falam, não faça isso. O que você faz? Você vai e faz o que você, né? Exatamente. Então, o anjo de guarda, ele te orienta, ele te mostra as coisas que tem que fazer, mas muitas vezes a gente é teimoso e acaba fazendo o contrário. Então, essa luz é para nós mesmo, é uma coisa de conexão nossa com a espiritualidade. Mediante toda essa abertura que foi feita com vocês, essa explicação, nós vamos entrar no nosso tema, que vocês vão entender por que a gente pediu toda essa licença. Que seria? Bom, pessoal, uma dúvida que algumas dúvidas, né, que eu sempre tive, uma curiosidade. O Hélio sempre me explicou muita coisa sobre isso, e o fato de ter a oportunidade de ter a Carlinha aqui para ajudar a gente a entender, eu até antecipei para ela o tema, que tem acontecido muito aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente está vendo demais, inclusive recentemente agora, nas últimas 2 semanas, mais de 2 casos. E a gente está falando de uma região relativamente pequena, cidades pequenas, cidades que não são tão grandes, que é a questão do suicídio. A Carlinha não conhece tanto a minha história passada, mas ela já sabe, por algum motivo que eu vou dizer que eu não sei porquê. É uma situação que eu, por exemplo, cheguei a pensar, né? Essa é uma confissão muito pessoal, mas a gente precisa dela hoje para ilustrar para vocês e para a gente poder entrar de uma forma mais séria nesse assunto, uma forma mais objetiva, né? Foi 2019, né? 19. Onde eu vivia, Carlinha, até você antecipou isso, mas vou falar para você e o pessoal vai acompanhar. Aquela situação aquela fase da vida, onde tudo que poderia dar errado, dava errado.
Mas tudo que poderia dar certo, dava errado. E o que não tinha como dar errado, dava errado. E aí a gente se desespera, isso é comum, né? E eu sempre condenei, eu sempre fui contra a questão de tirar a própria vida. Eu nunca consegui compreender como as pessoas fazem isso porque eu sou um apaixonado pela vida. O Hélio me conhece já há quase 20 anos, ele sabe disso. Né? Ele me conhece bem, você me conhece há menos tempo, mas já percebeu isso. Só que isso também passou pela minha cabeça. E aí fica aquele monte de pergunta, mas por quê? Né? É claro, pessoal, que enquanto eu estava pensando nisso, por algum motivo que a gente sabe que vamos chamar de um motivo divino, me veio a clareza, né, a orientação de que eu estava pensando coisas erradas. E até hoje a sensação que eu tenho é que eu não estava só pensando coisas erradas, eu estava dando abertura para coisas ruins se alimentarem das coisas erradas que eu estava pensando e fazerem com que me incentivarem para que eu fizesse. Só que eu consegui romper o ciclo. O problema é que a maioria das pessoas não consegue. Não consigo. E a gente está investindo muito disso. Então eu queria, Carlinha, que você, dentro dos seus estudos, dentro de todo o seu conhecimento, ajudasse a gente, ajudasse quem estiver em casa assistindo. A gente não sabe a quantas pessoas esse vídeo vai chegar. Mas a gente espera de coração e a gente até pede... de muito amor para que alcance muitas pessoas. Sim, para que alcance especialmente aquelas pessoas que precisam ouvir essas palavras. Sim. Entender o que acontece com a pessoa que toma essa atitude e o que acontece enquanto a pessoa está pensando em tomar essa atitude. Sim. O que você pode falar para a gente sobre suicídio? O suicídio, ele é uma falsa ilusão, onde a pessoa ela vive num vazio, que quando você chega num desespero, que nem você estava no seu desespero, você fica num vazio. Você olha para todos os lados, você pode estar repleto de pessoas à sua volta, você está sozinho, nada está na sua companhia. Então é um vazio. E aí a pessoa ela pensa o quê? Então, por isso que é uma falsa ilusão. Que ela, dando fim na sua vida, ela cometendo o suicídio, ela vai simplesmente acabar com esse vazio. Acabar com essa solidão que ela sente, que é uma solidão estúpida que a pessoa sente. Uma solidão, não é uma solidão só de pessoas à sua volta. É uma solidão como um todo. É uma falta de fé, é uma falta de esperança, é uma falta de tudo, de amor. De amor próprio, principalmente, porque a pessoa ela passa num ponto que ela não acredita que ela seja capaz de conseguir fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa. Ela não se sente digna de estar ali viva. Ela acha que o fato dela estar viva é uma ofensa, muitas vezes, para quem está na convivência. Ela se sente um fardo na vida da família, na vida dos amigos, na vida dos relacionamentos. Então aí ela vem a cometer esse suicídio. Só que tem dois tipos de suicídio. Tem o suicídio que a gente fala que é o próprio e o impróprio, ou voluntário e involuntário, né? Alguns falam próprio, que é o voluntário, ou impróprio, que é o involuntário. Então, pra mim isso é novo. Eu conheço. O suicídio voluntário é aquele que a pessoa ela planeja, ela quer aquilo e ela mentaliza aquilo e ela faz aquilo. O impróprio é aquelas pessoas, por exemplo, assim, come demais. Ela sabe que ela não pode comer por causa que a saúde dela, mas ela tá comendo. Ela fuma, ela bebe. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, quando nós entramos no plano da reencarnação, quanto espírito, nós vamos, até recomendo para quem puder, que não pôde assistir ainda, assistam o filme Nosso Lar. Se você não pudesse ler o livro, assista o filme, que o filme foi muito bem feito. Lindíssimo o filme, é uma identificação. Aqueles que já assistiram, assistam de novo, porque às vezes você assiste, você tem um conhecimento, passou 1 ano, 2 anos, você vai assistir, você já vai entender ele de uma forma mais aprofundada. Cada vez que você assiste, você entende mais. Com certeza. Lá até eles retratam como que funciona isso. Então você chega no plano da espiritualidade, você passa pelos hospitais, você passa pelos trabalhos que são realizados lá,
né? E você evolui e você recebe a graça da reencarnação. Sim, é uma graça. Porque muitos irmãos gostariam de reencarnar e não puderam ainda. O fato de você estar encarnado sobre esta terra é uma permissão muito grande que Deus te dá para você evoluir, aprender e poder corrigir suas mazelas, seus karmas, como dizem. Então isso daí é uma bênção muito grande. Quando você entra na permissão da reencarnação, então você entra no processo de esquecimento. Então primeiro você faz a sua programação, você tem consciência da família que você vai vir, quem vai ser seus pais, o que você vai fazer, você vê tudo, você entra em consenso, porque é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Mesmo você, quanto espírito, você faz a escolha se você vai aceitar aquilo ou não. Você faz essa escolha também. E aí, a partir daquele momento, você entra pelo processo do esquecimento. Ah, mas por que nós não lembramos das nossas vidas passadas? Será que existe vida passada mesmo? Eu não lembro do que eu fui na vida passada. Porque se você vier com a sua lembrança 100% do que você foi e o que você fez, como que você pode melhorar? Como você pode aprender? Você já vem com vícios. Você já vem com vícios de ação, com vícios de atuação. Então você não muda. Você continua insistindo no mesmo erro. Você não aceita. Isso é de todos nós. É como se você sempre trabalhou naquela empresa, sempre trabalhou naquela empresa, sempre trabalhou naquela empresa, você sempre fez aquela mesma coisa. É um vício. Quando você sai, é desligado daquela empresa, vai para outra empresa, é a mesma função que você vai desenvolver. Você se sente como? Perdido, porque a empresa ela tem outras formas de trabalho, outras formas de regra, outro desenvolvimento, e você tem que se adequar a isso. E você sofre. É um sofrimento. Então, se você viesse com a sua lembrança da vida passada, se você viesse com toda essa mentalização, você não ia sofrer. Você ia entrar num processo de sofrimento extremo, que ia atrasar mais ainda o seu processo evolutivo. Quando você renasce, que você reencarna, que você vem naquela família, muitas vezes você traz algumas coisas que vieram daquela vida passada. Os suicidas, eles trazem, por exemplo, se a pessoa se suicidou com um tiro na cara, ela vai vir com algum problema no olho, no nariz, na boca. Se ela fez algum problema no corpo dela, se o suicídio dela foi pelo corpo, algum problema, ela vai voltar como se fosse uma cicatriz. Aquilo é a cicatriz do que ela fez com ela mesma. Por quê? Porque nós, quando vamos lá, nós passamos pelo processo do esquecimento, a nossa matéria ela é moldada. Nós já conhecemos a nossa forma. Ela é moldada. Isso que nós temos aqui é um presente que Deus nos deu. Qual que é o nosso papel nessa terra? Além de cuidar do nosso lado espiritual, claro. Cuidar da nossa matéria. Então as pessoas geralmente procuram um médico, né? Eles não procuram um médico para prevenir. Eles já procuram um médico que é para sarar. Mas são doenças que poderiam ser prevenidas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema no coração, ela sabe que ela não pode comer muito. O que ela faz? Ela come muito. Isso é um suicídio involuntário. Uma pessoa, exato, uma pessoa que sabe que se ela fumar, ela vai afetar o quê? O pulmão, as vias respiratórias, a garganta, né? Uma pessoa que tem o vícios, os vícios eles atacam variados tipos de órgão. Uma pessoa que não bebe água, tem pessoas que não bebem água. A água é fonte de vida, fonte viva de vida. Ela começa a ter pedra no rim, ela começa a ter cólica, ela começa a ter várias coisas até que chega o momento que ela tem que operar ou até que chega o momento que tem uma doença mais grave. Isso é um suicídio voluntário. Por quê? Porque você não cuida da sua matéria. Você não tira a sua vida, mas você também não cuida dela. Não cuida. Você simplesmente, se a sua programação é que você viva 80 anos, você fazendo isso, você vive 40, vamos supor. Porque você faz o quê com a sua vida? Você diminui o tempo da sua matéria.
você diminui o fluido vital. Todos nós, seres vivos, temos o nosso fluido vital. O nosso fluido vital, ele é como se fosse a essência principal da nossa vida, como se fosse não, ele é a nossa essência principal da vida. E ele tem o tempo exato para estar conosco. Por isso que quando as pessoas vão envelhecendo, a gente percebe e fala assim, as pessoas estão velhas, né? Não tem coragem de fazer mais nada, tá isso, tá aquilo. Mas não é, porque o fluido vital, ele vai acompanhando junto, porque vai chegar uma hora, que é a hora do desencarne, que o seu fluido vital já vai ter cessado. Quando as pessoas fazem esse suicídio voluntário, o que elas fazem com o fluido vital dela? Diminui. Ela elimina. Ela tá jogando ele fora. Ela tá jogando ele fora. Então, muitas vezes, a pessoa... Voltando ao filme do Nosso Lar do André Luiz. André Luiz, nosso mestre. Ele foi um suicida. Ele foi um suicida. Ele foi um suicida até involuntário. Ele não sabia. Chegou lá quando falaram pra ele que ele era um suicida. Ele se ofendeu. Que jamais ele faria uma coisa dessa. Jamais ele faria uma coisa dessa. Sífilis, né? Foi simples. Tá? Então, assistam. Assistam um filme que vocês... A gente vai ter muitos bate-papos sobre isso ainda. Com certeza. Mas é muito importante que vocês entendam. E esse é o involuntário. O suicídio voluntário é aquele que a pessoa ela põe uma corda no pescoço, ela se joga na frente do caminhão, ela tem consciência do que ela vai fazer. Ah, mas como que ela tem consciência do que ela vai fazer? Você não sabe que ela estava perturbada, tal. Não, ela tem consciência que ela vai se jogar na frente do caminhão e que ela vai morrer. Ela sabe que vai morrer. Ela tem consciência. Ela tem consciência que se ela pular daquela ponte, ela vai morrer. Ela tem consciência que se ela pôr a corda no pescoço, ela vai ficar pendurada, ela vai morrer. Então ela tem consciência. Ela tem consciência, então é voluntário. O que as pessoas não têm consciência é que nós somos ligados por um cordão que chama cordão de prata. Todos somos ligados. E o nosso fluido vital, voltando a falar do fluido vital, ele é ligado, ele tem o tempo certo da nossa existência ali. Quando a pessoa ela se suicida, que ela tira a sua própria vida, esse fluido vital não acaba. Ele continua interligado na pessoa. Porque ela antecipou o tempo dela ali, né? O involuntário, ele vai acabar, ele vai morrer, mas ele se tornou um suicídio involuntário. O voluntário, ele não tem essa diminuição. O fluido dele continua. Então a existência desse espírito naquela situação encarnada continua da mesma forma. O que acontece com os casos? O espírito, ele vai lá, vai no meio da rodovia e se joga na frente do caminhão. A matéria morre. Mas o espírito continua ligado pelo cordão de prata. Ele continua sofrendo as mesmas dores ou dores piores ainda do que ele estava sofrendo antes. Ele acompanha o corpo, ele vê o velório dele, ele vê a autópsia dele, ele vê a decomposição do corpo. Ele sente o cheiro e sente os vermes. Ele sente tudo exatamente, tudo que ele está acontecendo com a matéria dele, ele vê. Porque o perispírito tá ali. Então, o perispírito dele, ele tá... Se eu der um beliscão no Hélio aqui agora, ele vai sentir, certo? Ah, mas o Hélio tá vivo. Mas quando esse fluido vital, o perispírito dele ainda tá ativo, o perispírito tá ligado no corpo, tudo que for fazer naquela matéria, vai fazer com ele. Ele vai sentir exatamente igual, ou pior. Porque além da dor física que ele vai sentir, ele tem o emocional. Porque a mente dele, o consciente, a gente fala, não é mente, né? A gente fala, o consciente dele continua ativo. Ainda mais ativo do que quando ele estava encarnado. Porque ele consegue ir a lugares, consegue vivenciar lugares que se ele tivesse encarnado ele não vivenciaria. Aí veio uma pergunta agora na minha cabeça, que deve ser apavorante. São três camadas, então, o corpo físico, o perispírito e o espírito. E o espírito. Ele eliminou o corpo físico no ato do suicídio, certo?
Aí ficou o espírito e o perispírito que está sendo abastecido por esse fluido vital. Então, Mas esse perispírito agora, ele habita o mundo espiritual e consegue ver tudo de bom e de ruim que existe ali. e danifica também o perispírito, né? É danificado. Por exemplo, se ele for atropelado por um trem, ele vai ficar lá todo... Ele vai sentir a dor Vai desse trem. sentir. É como se E ainda fosse vai ver machucado. todos aqueles espíritos ruins, aquelas coisas demoníacas que existem do outro lado, ele vai conseguir ver tudo aquilo que a gente, como internado, Exatamente. não vê. Eu fiz até umas anotações. Gente, porque por incrível que pareça, a gente acaba esquecendo algumas coisas na hora que vai falar com vocês. Então eu fiz algumas anotações, que é muito importante para que vocês entendam. Antes da gente até continuar, vou pedir licença para vocês. Esse livro aqui, gente, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E já falo para vocês o seguinte: todo espírita, seja umbandista, seja candomblessista, seja kardecista, todo espírita, toda pessoa que fala que é um espírita, vocês têm que ter entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, transcrito nas palavras dos Espíritos. Vocês têm que ter a sabedoria do livro dos Espíritos, que lá tem as perguntas que os Espíritos respondem sobre o mundo da espiritualidade. E vocês têm que ter o entendimento do livro dos médiuns, para vocês entenderem mais a missão de vocês aqui nessa terra. Porque como que você vai poder trabalhar, como que você vai ajudar as pessoas se você não consegue ter entendimento para você mesmo? Então eu recomendo esses livros para vocês, para que vocês entendam já de primeiros tudo que vocês devem fazer de imediato. Para que vocês entendam esse mundo que vocês vão entrar, esse mundo que vocês vão trabalhar, e vocês consigam acessar e ajudar as pessoas que vocês precisam, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, porque a gente fez prece. Bom, no finalzinho a gente vai fazer uma prece. Voltando então, né? Porque senão eles vão ver o livro aqui. Tem um livro que vocês, que até eu vou falar para os meninos também, se os meninos conseguirem. Tem, se eu não me engano, acho que você consegue em PDF esse livro. Já também, tá? Não precisa comprar, gente. Se vocês forem em casas espíritas, bibliotecas, vocês conseguem acesso a livros também, tá bom? Leituras digitais, que são os PDFs. Chama Estante da Vida. Estante da Vida. Esse livro, ele é o espírito Humberto de Campos. Foi uma psicografia feita por Chico Xavier. No seu capítulo 2, ele vem relatando uma jovem moça, 32 anos, que cometeu suicídio por formicida. É um livro assim, que eu vou falar para vocês, encantador, pela realidade que ele apresenta na psicografia, da chegada dela no mundo da espiritualidade. E ela traz tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. Ela via o corpo dela sendo autopsiado, ela viu o velório. Então isso para ela foi um movimento desesperador. Foi algo que foi além do que ela imaginou ser. Por quê? Nesse livro ela relata. O nome ela não disse, geralmente eles não trazem o nome deles mesmo, raramente, por uma questão de reservas, né? Respeito com a família, respeito até com eles mesmos. Essa psicografia é de 1969, mas é linda. E ela relata que ela tinha muito ciúme do marido. Ela era uma excelente esposa, mãe, uma pessoa temente a Deus, praticante religiosa, não falou qual era a religião dela. Acredito que pela época ali muito deveria ser católica, né? Porque era uma religião comum, né, a todos, né? Então ela era uma pessoa praticante. Então acredito que ela devesse ir nas missas, devesse fazer as suas orações. Mas ela é muito ciumenta, porque o marido estava traindo ela. E eram traições assim muito ferrenhas. E ela, naquela ânsia de acabar com esse sofrimento, na intenção também de certa forma punir esse marido. Sim, que né? é uma coisa que muitos suicidas também pensam em fazer. Os suicidas, ele pensa assim, eu vou dar um jeito agora e ele vai ficar com esse remorso na cabeça, né? Ela veio tomar o formicida. Então ela já fala assim, que ela teve consciência total de tudo o que estava acontecendo.
Em nenhum momento ela adormeceu, em nenhum momento ela... Então, isso acontece com suicidas? Frequentemente. Ele tem consciência de tudo que aconteceu com ele. Então, ela viu o desespero do marido, ela viu o desespero do filho chamando ela, e aquela coisa toda, ela viu aquele desespero deles, aquele sofrimento. Aí, de repente, ela se vê nua, ela fica envergonhada que ela estava nua, sobre uma mesa gelada. Aí ela vê 2 rapazes entrando nessa mesa e fazendo sua autópsia. Ela falou de uma maneira desenfreada. Não sei se vocês já acompanharam alguma autópsia, mas é a forma de como se trabalha. Não tem como se trabalhar diferente. Tem que se abrir, relatar o que aconteceu, principalmente quando é suicídio, que dá morte suspeita, né? Porque tem que informar as autoridades. Ela viu o corpo dela exposto. Ela sentia cada corte. Ela sentia cada movimento que faziam nela. Aí, de repente, ela já se viu no velório, a família inteira em sofrimento. E ela chegou para ser enterrada. No momento que ela estava sendo enterrada, chegou algumas pessoas até ela, espíritos, e falaram assim para ela, que ela seria julgada em um tribunal e que ela deveria acompanhar eles. Ela, sem saber, naquele desespero todo, na ignorância do conhecimento do mundo da espiritualidade, ela acompanhou eles. Ela chegou a um lugar, ela ficou guardada neste lugar, presa neste lugar, em quartos. Ela escutava gritos e gritos de mulheres. Ela foi abusada. Nossa, mas na espiritualidade isso acontece? Ela foi abusada na condição de mulher. Ela foi vampirizada e ela foi escravizada. Essas pessoas que levaram ela falando que ela ia ser julgada eram escravizadores. Que por ela não ter a sabedoria no mundo da espiritualidade, ela foi. Se ela tivesse conhecimento, se ela tivesse essa palavra que vocês estão tendo agora, no momento que ela chegasse, que ela vivenciasse isso, ela de imediato ela tinha consciência de tudo que está acontecendo. Ela de imediato ela ia perceber que não era um desamparo de Deus. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Podem perguntar assim, por que Deus deixa que as pessoas cometam seu suicídio? Deus nos dá a vida. Deus nos dá a sabedoria. Deus nos dá o livre-arbítrio para que façamos as nossas escolhas. Ele sempre está à nossa volta, os nossos mentores sempre estão à nossa volta. Ela estava sempre em volta dela, estava cheia de mentores de luz. Mas ela estava tão perturbada no meio daquele sofrimento da carne, que ela estava ligada ali naquilo tudo que estava acontecendo com ela, que ela não conseguia enxergar quem estava do lado dela, que eram os resgatistas. No filme André Luiz, voltando a André Luiz novamente, ele fala para a mãe dele, ele sempre queria ver muito a mãe dele, ele não viu de imediato. Quando ela chega perto dele, ele fala para ela, por que a senhora não veio até mim antes? E ela fala, eu sempre estive ao seu lado. Você que nunca conseguiu me enxergar. Porque ele estava naquela frequência vibratória negativa de aceitação do que estava acontecendo com ele, naquela rejeição, naquela ânsia de voltar para sua família, o querer entender demais tudo aquilo que estava em volta, que ele não conseguia ver quem estava do lado. E a mãe dele fala, eu estava com você desde o hospital. Foi ela que ajudou ele a fazer a subida dele. Então é muito importante que seja ouvido isso, é muito importante que seja entendido isso. Às vezes vocês vão ouvir algumas conversas aleatórias, mas é porque nós estamos em casa, então tem vizinhos, né? Às vezes conversam, barulho de carro, caminhando, isso é normal. É normal, tá? O que eu recomendo para vocês, gente? Façam leituras de Chico Xavier, façam leituras... No YouTube hoje você encontra também canais da FEB, canais da Umbanda, tem vários canais. Divaldo Franco, Isabel Salomão, todos são esclarecedores, são pessoas de muita sabedoria que trazem um conteúdo fenomenal. Por que a gente dá vários nomes? Porque às vezes a pessoa ela vai ouvir o mestre Divaldo e não consegue entender de pronto o que ele está te falando. Aí às vezes ela vai escutar a Isabel, aí ele consegue entender o que ela está falando. Sim.
Aí então ela consegue começar a ter um entendimento de sabedoria, aí depois quando uma próxima vez que vai até Divaldo Franco, ela consegue entender o que está sendo falado. E cada vez que a pessoa procura, ela está plantando uma sementinha, né? De Sim, conhecimento, de sim, consciência. sim. Cada vez mais ela vai tendo consciência. Por que que é importante vocês terem consciência? Porque se você tem consciência das coisas que você tem aqui e da espiritualidade, você se protege de pessoas como o que aconteceu com essa jovem, de você ser escravizado, de você ser vampirizado. No outro vídeo, num outro momento, a gente fala sobre isso. Sim, para não Que ficar é- muito longo, isso, a gente vai voltar várias vezes Isso. com a Carlinha para entender Que é algo vários assim pontos. aí. fenomenal. Aí, só esclarecendo mais uma coisa que veio na minha mente agora. Eu sou um bandista, sou muito estudiosa e estudo a doutrina kardecista. Porque eu acredito que uma coisa está ligada na outra. Eu